Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Opinador. Hoje eu vou falar sobre uma questão que, assim, eu até não ia tocar no assunto, né? Eu ia deixar, né, passar esse assunto, mas eu vi que tem certas coisas que o pessoal não está prestando atenção. Vou deixar aqui a minha visão das coisas. Essa questão, né, do Iago Martins contra o Olavo de Carvalho, contra o Bernardo Kister, né? Assim, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: o ideal seria assim, no Brasil a gente tem a liberdade de culto. Então, todo mundo deve ter a sua liberdade de culto e isso deve ser respeitado. Então, a gente não pode obrigar o outro a nada. Se você tiver um irmão que não é da mesma religião que você não pode obrigá-lo a mudar de opinião, nem mudar de religião. O que você pode fazer é argumentar com ele de uma forma respeitosa. Se você quer fazer com que ele reflita, às vezes você tem certeza que a religião que ele está seguindo é uma religião que vai acabar fazendo muito mal para ele. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: é ter certeza de que ele não é mais um bebê. Ele sabe tomar suas próprias decisões. Então você tem que respeitar ele como uma pessoa adulta. Ah, mas vai fazer mal para ele. Cara, deixa que ele decida por ele. Ele não tem um livre-arbítrio? É ele que decide. Então, não adianta nenhum tentar acordar o outro, nem o outro tentar acordar o um. Entendeu? Você não tem essa obrigatoriedade. Entendeu? Você pode argumentar com a pessoa, ter os seus pontos de vista e de defesa, mas não tem como você obrigar o outro a seguir aquilo que você está falando. E é desse ponto que eu parto. Agora a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que, assim, divergências entre as diversas religiões que tem no mundo, né, existem, porque se não existissem, elas seriam uma só. Mas hoje a gente tem que mudar o foco para a questão moral da nossa sociedade. Então eu sugiro que a gente esqueça essa briga entre católico, protestante, entendeu? Espírita, enfim, não teve espírita, não teve nenhuma briga com espírita dessa vez, mas estou falando assim, que a gente esqueça as nossas diferenças e a gente foque na resolução primeiramente desse problema. Depois que esse problema tiver sido resolvido, depois que a gente tiver ajeitado a parte assim moral da sociedade, ter pelo menos navegado mais por esse sentido, aí a gente volta a discutir religião, beleza? Mas como já entramos na parte de discussão de religião, eu vou dar aqui o meu parecer. Eu vejo muita gente, tem gente que fica em cima do muro, olha, eu não sei quem está certo, quem está errado. Tem gente que fala, não, o Olavo está certo. Não, tem gente que fala, não, o Iago Martins está certo. E eu vou passar aqui a minha visão das coisas. Na minha visão, o Iago Martins, ele tem uma parte boa de oratória, muito boa. Ele defende as ideias dele muito bem. Eu sou até meio suspeito para falar que eu sou católico, né? Mas eu vou dizer. Eu não voltei a frequentar a igreja ainda. Eu ainda estou afastado da igreja, mas eu pretendo voltar a frequentar a igreja.
E o que que acontece? Como é que foi a minha trajetória, né? Os meus pais eram católicos e eu fiz a primeira comunhão, né? Eu frequentei o catecismo, mas foram noções que me passaram lá no catecismo foram muito vagas. Eu tive uma formação muito, digamos assim, fraca na parte de catequese, né? Então eu me sentia assim, eu ia ali porque eu tinha que ir porque meus pais queriam que eu fosse, entendeu? Muitas vezes eu não gostava de ir, eu queria faltar e tudo mais. E depois da minha primeira comunhão, basicamente eu me afastei, praticamente me afastei da igreja. Teve uma época que eu cheguei a voltar a frequentar, mas ali eu parei, já faz um bom tempo que eu não frequento a igreja. Mas me considero católico porque fui batizado lá e fiz minha primeira comunhão. Uns tempos para trás, né, uns anos atrás, veio uma pessoa até mim e a gente estava debatendo a parte religiosa, né? Ele era protestante e aí ele chegou até mim e perguntou: cara, por que eu queria saber o que te faz ainda ser católico? O que faz você ser católico? E aí eu realmente não tive uma noção do que falar para ele naquele momento. E eu falei: quer saber? Tem razão. Eu vou botar minha fé em prova. Eu vou atrás dessa resposta. E aí comecei a procurar essa resposta. E foi aí que eu encontrei. E hoje eu posso dizer para você: Iago Martins está errado. Ele está errado. E eu não preciso ser um expert, eu não preciso ser um gênio, eu não preciso. É uma coisa lógica. É lógica. Eu vou mostrar para você como ele está errado. Eu não vou nem mais enrolar no vídeo. Não vou nem falar mais nada no vídeo. Vamos partir logo para os pressupostos. Vamos partir logo para a resolução da questão. O protestante, qual é o centro do protestantismo? O dito centro do protestantismo? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, correto? Correto. Só que todo protestante que se preza, ele segue uma espécie, vamos botar assim, de manual. Qual é o, entre aspas, manual que o protestantismo segue? A Bíblia. Ok, muito bem. Vamos esquecer a questão de sola escritura. Porque na Bíblia não está dizendo, como em vários vídeos o pessoal mesmo falou, o Conde falou, aquele Observatório Católico falou, não tem nenhuma parte que diz que só a Bíblia é a fonte de toda a doutrina. Não tem. Não tem, dizendo que só ela, ali você vai encontrar todas as respostas. Que só ela é a base de todo o ensinamento. Não tem. Não tem. Não tem. Tudo bem, vamos esquecer isso daí rapidinho. Muito bem. Então, senhores, o protestantismo ele tem uma base. Ok? E essa base é a Bíblia Sagrada. Ok? Show. Show, show. Só que aí é que vem o X da questão. Como é que surgiu a Bíblia? Resumidamente, a Bíblia era quem compilou a Bíblia foi isso é histórico, Igreja Católica Apostólica Romana. Quem compilou a Bíblia foram integrantes da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é histórico, é inegável, é imutável. Aceite, não aceite, grite, não grite, reclame ou não reclame. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana.
Ponto final. Tanto é que praticamente o fundador do protestantismo foi quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero era católico. Mais uma prova de que quem compilou a Bíblia foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Show. Então o que o pessoal quer fazer é o seguinte: eles chegam e falam assim, olha só, a Igreja Católica é corrupta, ela é isso, é aquilo, ela xinga a igreja de tudo que é nome, mas o livro que eles usam como base veio de dentro de uma fonte corrupta. Isso é hipocrisia. Você pode chegar e falar que a igreja é corrupta. Então, nada que vem de lá de dentro eu posso pegar, porque o que eu pegar de lá de dentro eu vou estar pegando de uma fonte que eu estou dizendo que é corrupta. E não adianta você vir dizer que fala assim, não, olha, mas a Bíblia evangélica é diferente da Bíblia católica. Ok, mas todos os livros que tem na Bíblia protestante são os mesmos livros que tem na Bíblia católica. Tiraram alguns, sim, mas se você pegar os livros que pegam a Bíblia que seja protestante, todos os livros que tem ali, tem na Bíblia católica. A Bíblia católica tem mais, mas todos que tem ali, tem na Bíblia católica. Ou seja, o cânon que está ali, mesmo sendo incompleto, é de origem católico. Foi escolhido pela Igreja Católica. E aí a pessoa, quando ela bate de frente com isso, ela para pensar, poxa, eu vou confiar numa instituição de 2000 anos ou mais, que compilou a Bíblia, ou vou confiar em alguém que pegou o livro, a Bíblia, tirou vários livros, vários textos, né? E disse que não, olha, essa aqui é a verdadeira. Essa aqui, ó, que eu peguei, eu compilei é a verdadeira. Aquela que aqueles homens compilaram é a falsa. Eu compilei a verdadeira. Eu aqui, ó, eu. Pelo amor de Deus, né, cara? Vocês têm que decidir em quem vocês vão confiar. Vocês têm que buscar a verdade. E a verdade aponta para a Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem outro significado, outro sentido. Mas eu não quero. Mas eu não aceito. Ok, continua do jeito que você está fazendo. Mas se você continuar atacando a igreja e usando a Bíblia no final de semana ou durante a semana para o seu culto, você está sendo hipócrita. Você fala que a igreja é corrupta? Então considere a Bíblia também corrupta. Entendeu? Seja justo naquilo que você defende. Entendeu? Você tem que decidir. Hoje, naquela época, eu não tinha resposta para poder dar pro companheiro que chegou e perguntou por que eu era católico. Hoje eu tenho. Aí quando você começa a ver, não só isso, mas vários milagres que acontecem dentro da igreja, que a ciência não tem, a ciência fica esbabacada, não consegue explicar. Várias aparições. Por exemplo, vocês podem pesquisar aí o milagre do sol. Pesquisa na internet. Quando você vai ver que, por exemplo, a igreja protestante hoje abomina os santos, que até Lutero não abominava, você começa a parar para pensar, poxa, cara, tem alguma coisa errada aí. Como é que é isso? Quando você vê que a Igreja Católica ela é única, ela é uma só, e tem várias denominações protestantes
que divergem entre si. A crença do batista não é a mesma crença do presbiteriano, que não é a mesma crença daquele que vai na assembleia, do assembleiano, no caso, né? Vai na Assembleia de Deus. Poxa, cara, como é que faz isso? Como é que faz? A quem eu sigo? Esse é o porquê. Então, não tem como. O Iago Martins ele pode falar a vida inteira, mais 6 meses sobre aquilo, mesmo que ele chegue e fale assim, olha só, esse texto está dizendo A, se a igreja estiver dizendo que aquele texto está dizendo B, eu vou no B, porque a igreja que compilou, a igreja que escolheu aqueles textos ali, não o Iago Martins. O Iago Martins está dizendo que ele está comentando uma coisa que está dizendo num livro que ele diz que é verdadeiro, mas que é verdadeiro porque veio de dentro da igreja. Mas que lógica é essa? Como ele pode crer que aquilo que está escrito ali é verdadeiro? Então, a questão da formação, e outra coisa também, a questão da formação do Ocidente, teve como pilar a Igreja Católica Apostólica Romana. Faculdades, Igreja Católica Apostólica Romana. Calendário, Igreja Católica Apostólica Romana. Investimento em ciência, Igreja Católica Apostólica Romana. Meu Deus, eu vou ficar com essa instituição ou com Iago Martins? Vocês que decidam. Eu já decidi.